O pastor Leandro, ele costuma dizer algo, uma frase que ela é presente na realidade dessa igreja. E o pastor Leandro, ele costuma dizer que cada um anda na sua medida. Quantas pessoas já ouviram aqui o pastor Leandro dizer isso aqui? Ah, então não foi só eu, tem mais alguém comigo. Diga comigo, cada um anda na sua medida. É interessante porque eu queria que nós pudéssemos construir uma ideia em cima dessa frase hoje. Eu queria que nós pudéssemos refletir sobre essa realidade. Eu concordo com isso, cada um verdadeiramente anda na sua medida. E Deus tem uma medida específica para cada um de nós. E é por isso que eu queria começar a partir da parábola dos talentos. Quantos conhecem a parábola dos talentos? Amém? Glória a Deus. Mateus 25:14 diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Diga, a cada um de acordo com a sua capacidade. Pensa comigo, se ele deu para cada um de acordo com a sua capacidade, isso significa que cada um tem uma capacidade. Amém? Isso significa que as nossas capacidades são diferentes. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Sabia que outro dia eu estava pensando sobre isso? A capacidade dele não era 5? Sim ou não? Sim ou não? Deus não deu a cada um segundo a sua capacidade? E como que ele ficou com 10? Se a capacidade dele era 5, não é verdade? Ele aplicou 5 e ganhou outros 5. 5 mais 5, quanto que é? Cara, Deus tinha falado que deu para ele segundo a capacidade. Será que é possível aqui que ele aumentou a capacidade dele? Será que é possível? Será que é possível nós aumentarmos a nossa capacidade? Então vamos continuar lendo. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Olha aí, aconteceu de novo aqui. Rapaz, fala para o seu irmão, rapaz. O que tinha 5 ganhou mais 5. Então parece que a capacidade dele aumentou de 5 para 10. O que tinha 2 ganhou mais 2. A capacidade dele aumentou de 2 para 4. É interessante porque Jesus, ele falava em parábolas, usava ilustrações do cotidiano para mostrar para nós realidades espirituais, para mostrar para nós aquela que era a natureza do reino de Deus. Por quê? Porque na verdade é aquilo que está escrito em Isaías 55. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus como os nossos caminhos, mas eles são maiores do que os nossos. Eles estão acima dos nossos. Então Deus, ele começa a contar para nós essa parábola, para ilustrar para a gente, para mostrar para a gente, para trazer a revelação da natureza do reino de Deus. Isso significa que cada um tem uma capacidade, mas isso significa também que se você responde ao chamado de Deus, é extremamente possível você aumentar o nível da sua capacidade. Em contrapartida, versículo 18, mas o que tinha recebido 1 talento, o que ele fez? Cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que tinha 1 falou, eu não vou arriscar. Vai que, né? Só que olha o que aconteceu. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, ufa. Quer dizer, se ele aumentou a capacidade, o Senhor ficou o quê? Feliz, ele ficou satisfeito.
servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, o que tinha recebido 1 talento disse, ele já começou com a desculpa, ele já devia falar, está aqui ó, mas ele fez um discurso antes de devolver. Ele falou: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Uau! Que discurso lindo. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: o quê? Servo mau e negligente. Diga, servo mau e negligente. Diga, negligente. Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Diga assim: a expectativa dos céus é sempre para aumento. Amém? Versículo 28, ele diz: tirem o talento dele. O que tinha 5 ficou com 10, o que tinha 2 com 4, e o que tinha 1 ficou com nenhum. Isso significa que eu tanto posso aumentar a minha capacidade, como eu posso diminuir a minha capacidade. Eu posso ter 5 e ficar com 10, e eu posso ter 1 e ficar com nenhum. Então é possível tanto eu aumentar a medida, como eu diminuir a minha medida. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Você consegue entender comigo que cada um de nós possui uma medida? Deus derramou algo sobre cada um de nós. Cada um de nós temos talentos, temos dons que foram dados por Deus de presente para as nossas vidas. Vocês estão aqui comigo? Agora, Deus ele deu isso para cada um de nós, segundo a nossa capacidade. Mas Ele tem uma expectativa a nosso respeito, que você multiplique aquilo que Ele depositou em você. Por quê? Porque essa é a natureza do reino de Deus. É uma natureza de aumento, é uma natureza de progresso, é uma natureza de avanço, é uma natureza de desenvolvimento. A natureza do reino, ela nunca fala sobre inércia. Você vê que o homem que recebeu 1 talento, ele não perdeu aquilo, ele conservou aquilo. Talvez para muitos conservadores, aquilo que ele fez foi correto, mas diante do Senhor ele foi reprovado. Por quê? Porque ele se moveu fora daquela que é a natureza do reino de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: aquilo que Deus depositou sobre a sua vida, o depósito que Ele depositou sobre você, Ele espera um dia vir e tomar as contas de você. E se nós formos pensar hoje, nós já estamos na metade do ano de 2018, o ano está passando, o tempo está passando. E o que nós temos multiplicado, o que nós temos avançado, o que nós temos progredido, o que nós temos desenvolvido, o que você teria para oferecer ao Senhor, para apresentar ao Senhor, que você multiplicou, que o Senhor colocou na sua vida nesse ano de 2018. Deixa eu te dizer uma coisa:
Sabe, eu estava orando sobre essa noite, eu estava orando sobre essa cidade. E eu creio que existem muitas palavras sobre a cidade de Jundiaí. Eu creio que Deus já trouxe grandes homens e mulheres sobre essa cidade. E foi liberada sobre essa cidade muitas palavras proféticas. Jundiaí é um polo econômico. Jundiaí é uma das melhores cidades do país para se morar. Deus, Ele não plantou você aqui nessa cidade por acaso. Mas essa é uma cidade estratégica. Existe uma chave aqui no reino de Deus. E é por isso que o inimigo, ele em pontos estratégicos, ele quer exatamente o que? Colocar uma marca dele. E muitas palavras que foram liberadas sobre essa cidade, e muitas palavras que foram liberadas até mesmo sobre a sua vida, elas estão estacionadas. Por quê? Porque muitas vezes nós recebemos algo de Deus e nós entramos em um tempo de acomodação, em um tempo de comodismo, e nós não multiplicamos aquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas. E deixa eu te dizer uma coisa: existem dois caminhos para nós: ou você vai aumentar, ou você vai diminuir a capacidade. Porque para o reino de Deus, conservar aquilo que você tem é o mesmo que diminuir. Deixa eu te dizer, economicamente, se você tiver 100 mil reais hoje e 100 mil reais daqui um ano, você tem mais ou menos dinheiro ou igual? Menos. Por quê? Por causa da inflação, por causa da desvalorização do dinheiro. Então isso significa o quê? Que você fala assim: não, eu estou indo lá na igreja, eu vou lá todos os domingos, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu sou um bom cristão, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa. Cara, deixa eu te dizer uma coisa: algumas coisas que foram suficientes até hoje na sua vida, elas não vão ser mais suficientes nesse tempo que Deus está te chamando. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós precisamos aumentar a nossa capacidade. E é incrível como muitas vezes algumas palavras, elas são verdades espirituais, mas elas começam a se transformar em algumas desculpas na nossa vida. Eu não vim aqui nessa noite para olhar para a sua medida, amém? E nem você deve olhar para a minha medida, porque a minha medida é minha e a sua medida é a sua. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não fui nem chamado para cuidar do seu coração, porque quem foi chamado para cuidar do seu coração foi você mesmo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da sua vida. O grande problema é que se eu for cuidar do seu coração para você, eu deixo de cuidar do meu, e eu mesmo posso vir a ser desqualificado. É isso que o apóstolo Paulo fala. É interessante porque o Guilherme estava ministrando aqui a adoração, e ele disse: olha, eu não posso adorar por você, eu não posso fazer por você, eu não posso aumentar a medida por você, eu não posso fazer aquilo que você nasceu para fazer, eu não posso cumprir o seu chamado, o chamado no seu lugar. Eu quero te dizer, você tem um chamado de Deus, uma chamada de Deus. Você não está aqui sentado nessa cadeira por acaso, você não foi chamado para ficar sentado num banco da igreja, mas você é filho do rei. Eu estou falando aqui diante de reis e sacerdotes. Deus derramou uma medida sobre a sua vida, e precisa haver um despertamento nessa cidade, e nós precisamos nos levantar e sair de toda zona de conforto, sair de todo comodismo, sair de toda acomodação, e parar de ficar fingindo que está tudo bem. Até quando nós vamos ficar fingindo que está tudo bem? Se a natureza do reino, ela é uma natureza de aumento, se a natureza do reino é uma natureza de avanço, de progresso, de desenvolvimento, se você olhar para dentro de você, se você olhar para a sua vida em Deus hoje,
Será que você está vivendo aumento? Será que os frutos que você produz hoje no reino, eles são mais significativos do que ontem? Será que se você olhar para a sua vida, você consegue enxergar avanço, progresso? E eu não estou falando de, hoje eu estou mais próspero do que ontem. Se na sua mentalidade isso você entende como progresso, eu queria hoje que essa mentira fosse removida da sua mente. Porque o progresso na vida de um cristão, ele envolve o quanto nós somos mais parecidos com Jesus Cristo hoje do que nós éramos ontem. Não é o quanto eu prego melhor, o quanto eu ministro melhor, não é o quanto eu conheço e eu sei alguns versículos de cor, mas é o quanto na minha vida, o quanto no meu dia a dia, eu sou mais parecido com Cristo hoje do que eu era ontem. E cara, se você não consegue olhar para trás e ver avanço, e ver aumento, e ver progresso, e ver desenvolvimento, é porque alguma coisa está errada na sua vida. E é para isso que eu vim aqui nessa noite. Eu vim aqui hoje para dar um destino para você. E eu tenho uma palavra para você, COD, nessa noite. Deus está chamando vocês para que vocês possam sair da zona de conforto de vocês. Eu sei que os pastores de vocês não estão aqui. Eu sei da história dessa casa. Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está te chamando para que você possa sair da sua zona de conforto. Pastor, mas cada um anda na sua medida, então não se mete na minha medida. Cara, eu não estou me metendo na sua medida. Se você quiser continuar na sua zona de conforto, fique à vontade. O que eu quero te dizer é que muitas vezes essa frase, ela pode se transformar em uma desculpa para você mesmo. Porque você não vive aumento, você não vive desenvolvimento, você não vive progresso, e você fica, eu estou andando na minha medida, eu estou andando na minha medida, só se for na medida da sua carne. Porque você tem que andar na medida que Deus tem para você. E pelo que eu vi aqui nas escrituras, você leu comigo, leu ou não leu? A medida de Deus para mim sempre tem aumento, avanço, progresso. A medida da minha carne, ela talvez não pode ter isso, mas a medida de Deus para a minha vida sempre tem. Se você abrir a sua Bíblia comigo, abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo no capítulo 4. 1 Timóteo no capítulo 4. Paulo diz para Timóteo uma coisa. Ele fala, eu vou esperar você abrir, estou ouvindo aí os barulhos, as páginas. Aleluia. É engraçado, porque sair da sua zona de conforto só depende de uma pessoa, só depende de você mesmo. 1 Timóteo 4:1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Diga, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Deixa eu te dizer uma coisa. No estilo de vida que você vive hoje, o que exige de você fé para viver?
É incrível como a cultura dessa terra nos leva a buscar o quê? Conforto e segurança, sim ou não? Sim ou não? Você tem um seguro para o seu carro, você tem um seguro de vida, você tem um seguro para a sua casa. Ok, tem algum vendedor de seguros aqui? Já pode procurar o corretor e contratar. Por quê? Porque as pessoas elas querem estar seguras. Então, você quer fazer uma poupança para os seus filhos, um plano de previdência para os seus filhos. Muitos pais fazem isso para os filhos, porque eles querem um amanhã de segurança para os seus filhos. E deixa eu te dizer, não é isso que vai garantir a segurança para os teus filhos. Porque a segurança para os teus filhos, ela não vem dessa terra. A segurança dos teus filhos, ela vem do Senhor. Salmo 127, se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia a sentinela. Sabe o que acontece, meu irmão? Você pode sair de uma cidade agitada, como uma vez eu ouvi uma história, que o pai tirou os filhos da cidade grande para proteger os filhos numa cidade do interior, e ele foi morar numa casa onde só tinha mato, e de repente, um dia um dos filhos dele estava saindo da casa, e quando ele saiu na rua de terra, veio um carro e atropelou o filho dele e ele morreu. Por quê? Porque a segurança da sua vida, ela vem do Senhor. E sabe qual que é o nosso problema? Nós, como pais, nós queremos que os nossos filhos, eles sejam vencedores no mundo. Só que o problema é que se seu filho vencer no mundo, se ele tiver uma faculdade, um bom emprego, ele vai vencer no mundo e ele vai servir a Mamon. Mas não foi para isso que Deus, Ele te colocou como pai dos seus filhos. Foi para que você ensinasse os seus filhos a vencer o mundo. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só que qual que é o nosso problema? Nós queremos dar segurança para todo mundo, nós queremos proteger todo mundo, nós queremos proteger a nossa vida, nós queremos proteger a nossa casa. Cara, eu não estou falando que existe nenhum mal em você ter um seguro para o seu carro, eu também tenho. Eu não estou falando que existe nenhum mal em você ter um seguro de vida. Por favor, tenha um seguro de vida, isso faz parte de um planejamento financeiro, um planejamento familiar. Mas o que eu estou querendo dizer é quando essas coisas, elas se tornam o centro fundamental da nossa vida. E a nossa vida, ela está fundamentada nessas coisas. É por isso que o Paulo disse para Timóteo: olha, nos últimos dias muitos apostatarão na fé, muitos abandonarão a fé. Por quê? Porque você não precisa de fé para viver. Você levanta, vai, trabalha, você tem um bom trabalho, você tem um bom emprego, você estudou, você se formou, você tem uma boa empresa, você ganha um bom salário, a sua vida está confortável, a sua família está estável, seus filhos estão estáveis. Então para que você precisa de fé? Sabe quando nós precisamos de fé? A gente pensa, quando eu estou com câncer, quando eu estou com uma doença terminal, quando eu estou com um problema, quando o meu casamento está acabando, então eu vou correndo para a igreja, porque eu estou precisando. Ora por ele, porque ele está precisando, pastor. Cara, esse é um dos piores enganos que podem estar presentes dentro de você nesses dias. É por isso que todas as vezes que você entra na zona de conforto na sua vida, Luiz, você está entrando em um processo de morte espiritual. O conforto, num primeiro momento, ele é agradável. É assim, Alan. A pessoa para de vir na igreja, pastor, e aí, no primeiro domingo, ela comprou uma casa, uma chácara, né? O sonho. Então ela ficou lá na piscina, na família, com os amigos. Que mal tem? E no outro domingo? No outro domingo, tem jogo do Timão. É ou não é? Como que eu vou? Deus entende, não é verdade? Final de contas, Deus é fiel, não é?
Eu estou meio chateado com o pastor Leandro. Eu vou dar um tempo, alguns dias. Cara, tá tudo tão bem na minha vida. Ganhei uma promoção. Sabe aquela causa na justiça? Pastora, você não acredita, eu parei de ir na igreja, a causa na justiça foi liberada. Agora vai. Eu sabia disso hoje. Tinha um peso espiritual aí. E aí você vai entrando nesse processo. Aí, passou um mês lá na sua chácara. Você fala assim, vou receber uns amigos. Cara, uma cervejinha. O meu amigo bebe. Eu não bebo, mas ele bebe. É para visita, eu tenho que... Vou levar uma Skol. Afinal de contas, a Skol desce redonda, não é? Que problema tem, Luiz? Nenhum problema. Afinal de contas, está escrito o quê? Não vos embriagueis. Porque aí você começa. Aí a palavra vale na sua vida, você entendeu? E aí algumas coisas você começa a dar concessões. Aí você sai na rua e passa a moça bonita. E você fala assim, qual problema tem eu olhar? Só estou olhando. Deus não criou ela assim? Então eu vou olhar. Afinal de contas, né? O problema, na verdade, é o segundo olhar. O primeiro olhar não tem problema. Então, você pisca e olha sem piscar. É o primeiro olhar. Né? É o primeiro olhar. E aí você vai lá. Cara, mas eu preciso dar meu dízimo. Por quê? Não, meu dízimo é sagrado. Meu dízimo é sagrado. Deixa eu ir lá, aí você coloca o seu envelope. E aí você acaba entrando numa zona de conforto. E você vai na igreja quando você quer. Você vai da forma que você quer. Na sua casa você não lê a Bíblia. Você não ora. De vez em quando rola um louvorzinho. No outro dia um sertanejo, né? Tal. E assim, glória a Deus, né? Porque assim, Wesley Safadão, ele virou cristão. Então que problema tem eu cantar a música do Wesley Safadão? Nenhum. Tem problema, Luiz? Me ajuda, cara, me ajuda. Você precisa me ajudar, meu. Você percebe quando a gente entra numa zona de conforto e a sua vida ela é a mesmice. Você está há quantos anos na igreja e o cristianismo que você vive é o mesmo. Aí você fica em casa e fala assim, hoje eu vou ver pelo YouTube. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. YouTube não é para você que é aqui da igreja, cara. YouTube é para quem não pode estar aqui. Você precisa sair dessa loucura e desse engano, dessa morte da sua cabeça. E se você ficou no YouTube hoje, domingo que vem, você vai ser livre, liberto. Pastor Leandro vai pegar o avião e vai vir, né? Do jeito que ele é, né? Coração dele é incrível. Cara, a gente está entrando numa zona de conforto. Pecado não é mais pecado. Que problema tem, Eudes? Eu tenho aqui minha namorada, meu namorado, eu amo ela, ela me ama, eu amo ela, ela me ama. A gente vai casar mesmo, qual que é o problema? Tem a gente transar, cara. E a gente começa a entrar numa zona de conforto. Quantos estão entendendo isso? E às vezes a sua vida, ela está nesse sistema há anos. Há anos que não há progresso. Há anos que não há avanço. Você está que nem aquele paralítico em frente ao tanque de Betesda. E aí Jesus vem e fala assim, cara, você não quer andar?
e você fica se escondendo atrás de desculpas. Jesus, o que você está falando comigo? Anda você, cada um anda na sua medida. Eu sou paralítico, você anda, pode andar, Jesus. E aí Jesus, ele se depara com aquele homem, e aquele homem dá para Jesus o quê? Uma desculpa. Que é o que nós fazemos. Ah, mas o pastor Leandro, ah, mas a COD, ah, mas a igreja. Então você começa a bater na igreja. A igreja nesses dias é complicado, não porque as pessoas são complicadas, ah, porque é isso, ah, porque é aquilo. Então a gente começa a dar desculpas. E o problema não são as desculpas, mas você começa a acreditar nas suas próprias desculpas como se elas fossem as verdades. E aí Jesus fala assim, você quer andar? Então levanta, toma a sua cama e anda. Por quê? Porque quando você entra na sua zona de conforto, você entra em um processo de morte espiritual, que começa assim. Primeiro, vem uma frustração, e você se decepciona com alguém, ou com alguma instituição, ou até mesmo com Deus. Mas Deus prometeu que ia fazer isso na minha vida. Deus prometeu que eu ia casar esse ano. E eu não casei. Então eu vou embora da igreja. Se eu não casar esse ano, eu vou embora, pastor. E aí você se frustra. Quando você passa pelo processo da frustração, sabe o que acontece com você? Você vai se tornando indiferente. É um processo de morte espiritual. Frustração, a indiferença. Aí tanto faz como fez, você vem na igreja, você está indiferente, pode pregar quem for, cara, é indiferente para você. É indiferente, você está indiferente. Pode falar o que for, a palavra não entra. Quando você se torna indiferente, tanto faz. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar o culto, você vai fechar a sua Bíblia, você vai embora para sua casa e você vai continuar vivendo exatamente a mesma vida, exatamente do mesmo jeito. Depois da indiferença, você começa frustrado e você se torna indiferente. Então vem a inércia. Aí você paralisa de vez, cara. Aí você empaca. Só que muitas vezes a gente fica anos numa inércia. Sua vida não vai para frente. Sua vida não se desenvolve. Lá no fundo, quando você olha lá para você, Marcelão, isso incomoda a gente. Mas a gente disfarça. A gente finge que está tudo bem. Mas lá no fundo tem um incômodo. Porque você sabe que existe uma inércia dentro de você. Começou com uma frustração, depois se tornou uma indiferença, depois se transformou numa inércia, e você vai para o quarto estágio, que é a iniquidade. Agora que eu já parei mesmo, eu vou me entregar. Sabe que também, o que adianta, Guizão? Estou fazendo tudo correto e Deus não faz na minha vida também, ninguém me valoriza, e eu vou lá e ninguém me vê, e eu vou me entregar agora, eu vou cair no mundão. É incrível como essa semana eu estava ouvindo um rapaz, e ele, debaixo de uma mentalidade religiosa, há anos dentro de uma igreja, já tinha vivido 2 divórcios. E aí, nessa mentalidade, falou, quer saber de uma coisa? Eu fiz tudo certinho e Deus nunca me abençoou. Frustração. Deus nunca fez na minha vida. Quer saber? Eu fiz tudo certinho e Deus não olha para mim. A música que ele canta todos os dias é o quê? Regis Danese, cara. Entra na minha casa. E ele fica nessa, legal, como Zaqueu. Mas até quando a gente vai ficar sendo Zaqueu, cara? Tem que mudar o personagem na Bíblia. E aí, sabe o que aconteceu? Ele saiu com uma moça, engravidou ela. Saiu com outra 20 dias depois, engravidou ela de novo. Está com 2 filhos. Um casal, uma menina e um menino,
Um de cada mãe diferente. 10 dias de diferença cada filho. E eu falei assim, cara, e aí, como que você tá e tal? Tá indo na igreja? Ele falou, disso eu não deixo nunca. Muitas vezes, ao invés de irmos para a igreja, nós poderemos ir para o Senhor. Porque talvez ir para a igreja, muitas vezes, só se transformou em uma tradição na nossa vida. Quando você entra nesse estágio de iniquidade, então você se entrega à iniquidade, e é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, sobre um estágio de apostasia. Alguns teólogos e alguns estudiosos, eles até entendem que lá na América, eles estão vivendo um período histórico chamado pós-cristianismo, um período de apostasia, e eles entendem que esse período, ele vai chegar aqui na nação brasileira, mas eu quero declarar que toda essa tendência, ela está quebrada sobre a nossa nação em nome de Jesus. Porque o espírito de apostasia é uma ação do espírito do anticristo nos nossos dias. E cara, nós ficamos acomodados, nós ficamos conformados com a vida que nós estamos vivendo. Mas eu quero ser uma voz profética para você, e eu quero te dizer nessa noite, levanta, toma a sua cama e anda. Porque sabe qual que é o nosso problema? Nós ficamos esperando que Deus faça as coisas que é nossa responsabilidade fazer. Aquilo que é para você fazer, Deus, Ele não vai fazer no seu lugar. Diga, aquilo que cabe a mim fazer, Deus não vai fazer no meu lugar. É esse o problema da nossa ideia do cristianismo. A gente pensa que Deus, Ele vai fazer tudo no meu lugar. Quem precisa orar na sua casa é você. Quem precisa jejuar na sua casa é você. Quem precisa pegar a sua Bíblia e abri-la na sua casa é você. Agora você fica esperando que Deus faça as coisas que é você que precisa fazer. E aí você fica chorando. Ah, Deus, mas minha vida não muda, mas minha vida não anda, mas não há avanço, não há progresso, cara. Deixa eu te dizer uma coisa, e se você não for para Deus, daqui 1 ano, você vai estar ouvindo essa mesma mensagem, e vai continuar no mesmo lugar. Por quê? Porque Deus, Ele não vai fazer no seu lugar, aquilo que você precisa fazer. Fala para o seu irmão, tem coisas que só você pode fazer, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, em João no capítulo 15, Jesus conta a história da videira verdadeira. Quantos já leram esse texto? Ele fala assim, que toda vara que em mim não der fruto, o que ele faz? Corta, porque é como o servo inútil, ele é lançado fora. Mas ele fala assim, se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem conectados com a videira, vocês darão muito fruto. Porque assim que vocês serão reconhecidos como meus discípulos, quando vocês derem muitos frutos. Então quando eu libero o aumento, quando eu libero multiplicação, quando eu libero o avanço, quando eu libero o progresso, eu sou reconhecido como discípulo de Cristo. Sabe o que eu entendo a partir disso? Que nós nascemos para frutificar. A natureza de Deus em nós, ela colocou em nós uma capacidade para frutificar. Deixa eu te dizer uma coisa, você nasceu para frutificar, você não nasceu para ser estéril, você não nasceu para enterrar o talento que Deus te deu, você nasceu para aumento, porque essa é a natureza daquilo que você carrega. Mas, muitas vezes, nós estamos vivendo fora daquela que é a nossa natureza. Não frutificar não é comum. É fora daquela que é a natureza que você nasceu para viver. Então o que você precisa fazer? Quando você reconhece que você não está frutificando, você precisa se levantar e falar assim, cara, eu estou vivendo fora daquela que é a natureza que eu nasci para viver. E eu preciso me levantar.
Fala para o seu irmão, você precisa se levantar nessa noite. Sabe por quê? Porque a minha capacidade de frutificar, ela está intimamente ligada ao sistema de raízes ao qual eu estou enxertado. Por que a vara ligada na videira, ela frutificava? Porque ela estava conectada com a videira. Agora uma vara que está desconectada da videira, ela está morta. Então, o que gera em mim a capacidade de frutificar é o meu sistema de raízes. Agora, o interessante é que lá em Números, no capítulo 17, a Bíblia fala que a vara de Arão, ela floresceu, mesmo tendo sido arrancada da árvore. E aí eu começo a pensar algumas coisas. Sabe, meu irmão, às vezes a gente tem que se desconectar de uma raiz terrena, para a gente se conectar a uma raiz celestial. Porque se as suas raízes estiverem conectadas com a terra, os frutos que você vai dar serão frutos terrenos. Mas se as suas raízes estiverem conectadas com os céus, então a sua vara vai florescer. Sabe o que fez a vara de Arão florescer? Foi uma palavra liberada por Deus sobre a vida dele. E eu quero te dizer, existe uma palavra de Deus liberada sobre você, existe um chamado de Deus sobre a sua vida. Só que enquanto o seu coração está conectado com as coisas da terra, os frutos que você dá são frutos terrenos. Você pode fazer uma boa ação, você pode fazer uma obra de caridade, você pode ir lá e distribuir uma cesta básica, fazer assistencialismo para tentar aplacar a ira de Deus, mas o evangelho não é só isso, meu irmão. Como o Luiz Hermínio diz, necessidade, Deus não responde à necessidade Deus supre, Deus responde a propósito. É muito bom nós servirmos ao necessitado, mas nós somos chamados como igreja para dar propósito e destino para aqueles que estão perdidos. Agora, a nossa capacidade de florescer, ela está intimamente ligada ao quê? As raízes que eu estou conectado. E eu quero te perguntar uma coisa: nesses dias, o seu coração está conectado com a terra ou está conectado com os céus? Porque se o seu coração estiver conectado com a terra, os frutos que você produzir serão frutos terrenos. Mas se o seu coração estiver conectado com os céus, você vai produzir os frutos do reino de Deus. E eu não posso dizer quais são os frutos que você tem produzido, mas você mesmo pode responder isso. Pergunte para o seu irmão hoje, fala assim: de que forma você tem frutificado nesses dias? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. É engraçado porque Jesus, ele começa a ter um diálogo com os discípulos dele. E de repente ele fala algo muito profundo para os discípulos. No versículo 24. Ele fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Diga: se alguém quiser, se alguém tiver vontade, se alguém tiver interesse. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é obrigado a nada.
Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e disse: você é obrigado a seguir Jesus, ou colocou? Não. Você não é obrigado. Você é obrigado a vir na igreja. Você é obrigado a estar aqui. Você é obrigado a dar o seu dízimo. É por isso que Jesus disse o quê? Se alguém quiser, se alguém tiver vontade, querer envolve a minha vontade. Se alguém quiser, se alguém tiver interesse em me seguir, Jesus está dizendo. Agora diz, ele continua, ele fala assim: o padrão é esse. Qual é o padrão para quem quer seguir a Jesus? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Diga, isso não é uma opção. Esse é um padrão para quem deseja seguir a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você tem uma medida. Quantos têm uma medida aqui? Beleza. Agora, independente da sua medida, o padrão para que você siga a Jesus na sua medida, ele sempre vai ser esse: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Agora, nessa noite, eu quero ser uma voz te impulsionando a sair da sua zona de conforto, a sair de um lugar de esterilidade, para entrar naquele que é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Mas isso só vai acontecer se você estiver interessado em seguir Jesus. Quantos estão interessados em seguir Jesus? Quantos querem seguir Jesus de verdade? Você quer mesmo? Você tem certeza? Mas você quer seguir Jesus segundo os seus padrões? Ou segundo os padrões dele? Porque sabe o que acontece? Eu quero seguir Jesus, mas eu quero seguir segundo os meus próprios padrões. E aí hoje em dia tem tantas ideias. Você vai lá no YouTube, e quando o cara quer defender uma tese, ele quer provar biblicamente que a ideia dele é a ideia verdadeira. Então quando você discorda de algo que está sendo pregado na igreja, você vai no Google e você procura alguém que concorde com você para defender a sua tese. Sabe por quê? Porque você não quer encontrar a verdade, mas você quer se apoiar em um conceito que mantenha a sua verdade. Porque na sua ideia, o seu conceito sobre a verdade é a verdade. Sendo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade não é um conceito do homem sobre a verdade, mas a verdade é uma pessoa. Então como eu descubro a verdade? Eu descubro no relacionamento. Mas qual que é o nosso problema? Eu estou aqui, você está aqui, você comeu o pão, você bebeu o cálice, você levantou as suas mãos, você adorou, e você diz: eu quero seguir Jesus. Só que o problema é que quando o culto acaba e quando nós saímos por aquela porta, nós queremos seguir Jesus segundo os nossos padrões. Nós queremos seguir Jesus sem compromisso com Ele. Nós queremos seguir Jesus sem santidade. Nós queremos seguir Jesus fazendo o que eu quero, fazendo o que eu gosto. E deixa eu te dizer uma coisa: você pode fazer o que você quer, você pode fazer o que você gosta, mas a única coisa que eu tenho compromisso em te dizer é em falar que você não está seguindo Jesus, mas você está seguindo a você mesmo e você está seguindo o seu coração. Pronto, agora você já sabe. Por quê? Porque sabe qual que é o problema? Nós pensamos que nós estamos seguindo Jesus, e nós estamos seguindo nós mesmos. Nós estamos seguindo o nosso coração, nós estamos seguindo o nosso evangelho. Nós criamos as nossas próprias verdades, nós criamos os nossos próprios conceitos.
E se alguém perguntar para você, você está seguindo Jesus? Estou seguindo. Mas sabe qual que é o problema, meu irmão? Às vezes, pelo padrão de vida que nós estamos nos dispondo a viver, tanto faz estar dentro da igreja ou fora da igreja, porque você pode estar desviado dentro da igreja. Porque não é porque você está dentro da igreja que você está seguindo a Jesus Cristo. Porque se você quer seguir a Jesus Cristo, o seu padrão não se encaixa no Evangelho de Cristo. Se você quer seguir a Cristo, você precisa se encaixar no padrão dele, cara. Ou você vai continuar fingindo que segue a ele. Mas ele não está fingindo que acredita que você segue a ele. É que nem um jogador que jogava no Flamengo, né? E o Flamengo tem a fama que não paga o salário para ninguém. Então tem um jogador que jogou até no Corinthians, chamava Vampeta. Quem conhecia o Vampeta aqui da seleção, né? Sabe o que ele falava? Ele falava assim: eles fingem que me pagam e eu finjo que eu jogo. Então você vem na igreja todo domingo, às vezes nem todo, um sim, um não, um por mês, na ceia, e você finge que você segue a Jesus. E tem pessoas que não conseguem vir na igreja, porque às vezes estão presas na cadeia, porque às vezes estão lá no Oriente Médio, às vezes estão em outro país, e elas não têm a igreja, mas elas dobram o joelho lá na casa delas, elas leem a Bíblia, elas procuram ter um encontro com Cristo, procuram ter uma vida séria com Deus, elas estão seguindo Jesus Cristo fora da igreja, e você está dentro da igreja, e você não está seguindo a Cristo. Por quê? Porque você quer seguir a Jesus nos seus padrões, e deixa eu te dizer uma coisa, ei, não serve. Isso não é seguir a Cristo, ei. Não é seguir a Cristo. Mas você não é obrigado. Se alguém quiser, fala para o seu irmão, você quer? Você quer, Luiz? Então, cara, não é o seu padrão. Você quer, Sara? Não é o seu padrão. É no padrão dele. Sabe qual que é o padrão dele? Você negar a você mesmo. Sabe quando você vai estar seguindo a Cristo? Quando Ele estiver na sua frente e você estiver olhando para Ele, então você está seguindo Ele. Você está vendo Cristo na sua frente, Alan? Se você não está vendo Cristo na sua frente, é porque talvez ao invés de segui-lo, você está tentando liderar Ele. E você fica, vem Jesus, vem. Cara, você precisa fazer logo isso daqui. Vem, vamos. Você não vai fazer? Quando eu sei que eu estou seguindo Jesus, quando eu olho para frente e Ele está na minha frente. É por isso que Ele fala que pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. Não é que você vai lá em Jerusalém e vai pisar onde Jesus pisou, na Terra Santa, e vai falar, agora eu estou curado. Não. É o seguinte, aonde Jesus pisou e foi vitorioso, você vai seguir esse mesmo caminho e vai pisar e vai ser vitorioso também. É sobre essa verdade que o Evangelho fala. Agora, se eu só faço o que eu quero, se eu só me comprometo com o que eu gosto, se eu só me comprometo com os meus interesses, que se eu só me comprometo com as coisas que são interessantes para o meu coração, se eu só faço o que está ao meu alcance, se eu só me encaixo naquela que é a minha agenda, se eu não estou disposto a deixar a minha agenda para entrar na agenda de Deus, cara, esse padrão não se encaixa no padrão de Cristo para segui-lo. Não se encaixa. E eu vim aqui para quebrar uma mentira da nossa mente. Porque talvez você pensava que estava seguindo Jesus, e você não estava seguindo Jesus coisa nenhuma. Você estava seguindo você mesmo. Você estava seguindo o seu coração. E enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Você estava seguindo os seus caminhos, porque Provérbios capítulo 16, existem caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles é a perdição. E eu estou aqui como uma voz profética para que você desperte antes de entrar na morte. Porque esse caminho que você pensa que é de vida, porque é só um caminho de religião, está te levando para a morte. Deixa eu te dizer uma coisa, abra comigo a sua Bíblia em Lucas no capítulo 14, versículo 26. Eu já vou terminar. Lucas 14, 26. Jesus Cristo deixou um padrão, meu irmão. Outro dia eu estava assistindo Kung Fu Panda 3 e Deus falou comigo. E é incrível, sabe? Quando você está ligado com Deus, tudo fala, que nem o Bertelli diz. E então, quem já assistiu Kung Fu Panda aqui? Quem tem filho assistiu. Estou assistindo Kung Fu Panda. Estava assistindo, Kung Fu Panda. E aí o mestre chegou para o Panda e falou assim, pastor, falou assim, agora chegou o tempo de você assumir o meu lugar. Você vai ser o mestre. E eu vou deixar o meu lugar para que você assuma o lugar. Aí sabe o que aconteceu? Ele falou assim, mas eu não sei ser mestre. Então o mestre falou para ele assim, se você só fizer o que você sabe fazer, você nunca vai ser ninguém além do que você já é hoje. Então você fica naquela zona de conforto, você fala assim, eu só faço o que eu sei fazer. Eu só faço o que eu gosto. Eu só faço o que é confortável para mim. Cara, deixa eu te dizer, se você só faz o que você sabe fazer, você nunca vai ser alguém além do que você já é hoje. Porque você está, na verdade, acomodado dentro da sua própria conveniência. O que está escrito aí? Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a própria vida mais do que a mim, o que está dizendo aí? Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Fala para o seu irmão, será que eu li direito aqui, cara? 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe e a sua mulher e os seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, é um homem de família, eu vou abençoar ele. É isso que está escrito aí? Não. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você quer seguir a Cristo? Esse é o padrão. Fora desse padrão, não é seguir a Cristo. Cara, talvez você vai levantar e você não vai vir domingo que vem. O jovem rico fez isso. Porque o jovem rico, ele tinha um padrão. Você pensa que o jovem rico era um mau caráter? Cara, o jovem rico, ele era mais crente que eu. Certeza absoluta. Ele era irrepreensível. Pensa num cara assim, ó. Imagina se ele não é peitudo para chegar em Jesus e falar assim, mestre, o que eu preciso fazer aí para herdar a vida? E Jesus falou para ele o quê? Cumpre os mandamentos. Porque Jesus sabia que ele cumpria os mandamentos. E ele falou assim, não, tudo isso eu faço. O que me falta? Jesus disse, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o que ele fez? Foi embora. Talvez não é esse o padrão de cristianismo que você quer seguir. Então quando acabar o culto você vai embora e você não volta. E aí eu fico, uau, o pastor Leandro foi viajar e ele coloca outro pastor aqui para ficar batendo na gente, cara.
Deixa eu te dizer uma coisa, eu não vim aqui para te bater, eu vim aqui para te servir. Eu vim aqui porque eu te amo. Eu vim aqui para te tirar de toda mentira e de todo engano. De pensar que muitas vezes você está andando por um caminho e pensar, não, eu estou seguindo a Cristo, mas cara, você está vivendo debaixo de uma inércia espiritual, e tudo aquilo que Deus plantou em você, não existe multiplicação, porque você só se preocupa com o seu conforto, você só se preocupa com você mesmo, você só se preocupa com a sua vida, você só se preocupa com a sua agenda, com as suas coisas, e tudo que diz respeito ao reino de Deus, eu não posso, eu não consigo, Deus, não dá para mim, é muito difícil, como que eu vou levantar de madrugada para orar? Eu estou muito cansado, eu trabalho muito. E quando você fazia faculdade? E dormia 3, 4 horas por dia? E saía de manhã, e trabalhava, estudava? E quando você fazia faculdade, que gastava todo o seu dinheiro, em busca de um sonho seu? E você almoçava e jantava uma coxinha, com um ticket, você comia 5 vezes na semana, porque você ia naquele tio do churrasco grego, então, e comia o churrasco grego e o quisuco, porque o quisuco era de graça, e você não morreu, estava escrito lá, comeu, morreu, mas você está vivo, e você fez todo esse sacrifício, cara, você sabe quantos sacrifícios você já fez na sua vida? Quando você ganhava R$500 e comprou seu primeiro carro e o carnê era 430 a prestação, meu irmão. E se pagava e não tinha nem dinheiro para gasolina e acabava a gasolina e você foi pagando e pagando e pagando. E hoje tudo bem, as coisas mudaram. Mas aí você chega aqui na hora da oferta e você fala, não, eu não posso ofertar porque eu estou endividado, não, eu não posso dar o dízimo, não, por quê? Não, dízimo é coisa de religiosidade, dízimo é coisa da lei, cara, vai ler a Bíblia, cara, vai ter um encontro com Deus, sai dessa loucura, você já deu o seu dízimo para tantas coisas e para tantas pessoas, o dízimo você sempre vai dar, você só precisa saber para quem você vai entregar ele. Mas esse é o nosso problema, a gente quer construir um padrão e a gente quer seguir ele, mas eu quero te dizer que isso não é o evangelho. Se eu perguntar aqui para você, quantos gostariam de ganhar um carro? Quem já ganhou um carro aqui? Ninguém? Eu ganhei. Ganhei da empresa. Não, trabalhei, bati a meta e ganhei um carro. Ganhei. Quantos gostariam de ganhar um carro? Não é legal? Já pensou alguém vier e falar assim, Luiz, cara, toma aqui um carro. Você gostaria? Quantas vezes você já entregou um carro para alguém? Quantas vezes você já deu uma oferta de um carro? Porque o nosso padrão, a gente tem uma mentalidade que a gente quer receber, a gente nunca quer dar. Quando é para eu dar, eu nunca posso. Quando é para eu receber, eu sempre estou presente. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa casa aqui, Deus plantou você aqui, Deus deu ela para vocês, cara. Agora, enquanto nós ficarmos dentro dos nossos padrões, nunca a gente vai viver um romper naquela que é a nossa vida. Porque hoje, para que a igreja estivesse cheia, começaram a pregar um cristianismo sem sacrifício. Mas aquilo que Jesus disse continua sendo verdade até os dias de hoje. Porque Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nessa noite, Deus ele trouxe você aqui, porque você precisa tomar uma decisão em relação a você mesmo. Você vai continuar andando na sua medida de conforto, ou você vai andar na medida dos céus para a sua vida?
Qual é a medida que você quer andar? A medida do seu conforto ou a medida dos céus para a sua vida? Porque se alguém amar mais seu pai, sua mãe, seus filhos, filhas, irmãos, irmãs e a si mesmo, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Sabe qual que é o problema? Enquanto nós estivermos no centro, Jesus, Ele não pode ocupar o lugar dele na nossa vida. Eu queria concluir essa mensagem lendo com você aquilo que está escrito em 1 Reis no capítulo 18. Nessa noite, nós precisamos sair de cima do muro. Se é para seguir Jesus, nós precisamos seguir Jesus de verdade, cara. Sabe, essa semana, a gente está aproveitando o período de férias para discipular um pouquinho as nossas filhas. Então os períodos de devocionais delas estão maiores, elas estão lendo mais, e elas estão se dedicando a isso. E é incrível como a minha filha de 7 anos, ela está lendo Uma Vida com Propósito. E ela estava lendo, e ela falou assim: papai, eu queria te falar uma coisa. Para que a gente dá o dinheiro na igreja? É para Deus ou para as pessoas? Aí eu expliquei para ela. Eu falei assim: filha, o dinheiro é usado na igreja, é usado para abençoar pessoas. Mas quando a gente entrega na casa do Senhor, é com o nosso coração voltado para Deus, para que o evangelho seja levado adiante. Ela ganhou da avó dela R$100, ela estava guardando desde janeiro. Ela falou assim: papai, Deus me pediu para eu entregar meus R$100 na igreja. Você pode pegar lá na carteira da mamãe, que eu quero entregar para o Senhor no domingo? E eu falei: claro, filha, glória a Deus pela sua vida. E ela começou a chorar. E ela falou assim: papai, eu sinto que Deus está me pedindo isso, e eu vou entregar para Ele. E ontem à noite, antes de nós nos prepararmos para ir para a igreja hoje de manhã, ela falou assim: papai, eu esvaziei meu cofre, tinha mais R$2,40, e eu vou entregar tudo para o Senhor, R$102,40. E hoje, quando era de manhã, lá na igreja, a primeira coisa que ela fez, ela entrou, ela pegou o envelopezinho dela, ela colocou a oferta, e ela foi deixar tudo ali diante do Senhor. Porque essa é a herança que eu posso deixar para os meus filhos. Só que esse é o nosso problema. Se nós não tivermos um coração como o de uma criança, nós não vamos conseguir entregar tudo nas mãos do Pai. Se você não consegue entregar as mínimas coisas, porque Deus não quer o seu dízimo, Deus Ele quer o seu coração. E se Ele não tem o seu coração, o seu dízimo não vale nada para Ele. Se Ele não tem o seu coração, por favor, não entregue o seu dízimo, fique com Ele. Mas se Ele tem o seu coração, então não faz sentido você não entregar tudo diante dEle. É por isso que nós precisamos tomar uma decisão hoje. E essa é uma palavra para a igreja. Nós precisamos sair de cima do muro. 1 Reis no capítulo 18. O profeta Elias convocou toda a nação de Israel. E eles, durante a semana, iam no culto de Baal. E no sábado, eles serviam ao Senhor. Talvez parecido com alguns de nós, em outra igreja que eu fui ministrar, não aqui na COD. A gente serve ao Senhor no domingo, e na segunda, a gente serve
as ansiedades do nosso coração, na terça o orgulho, na quarta a pornografia, na quinta a prostituição, na sexta a mentira, no sábado a violência, porque você saiu do carro para bater naquele motoboy lá na rua, e no domingo eu sirvo ao Senhor, porque domingo é o dia do Senhor. E aí eu estou com o meu coração dividido. E então Elias disse, 1 Reis 18, Acabe convocou, versículo 20, convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, sigam. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se é para você seguir a Jesus, você precisa seguir Ele de verdade. Sair dos seus padrões, sair da sua zona de conforto e seguir os padrões dele. Mas se é para você não segui-lo, então não sigam. Siga os outros deuses do seu coração. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração se transforma em um ídolo dentro do seu coração. Pode ser o seu trabalho, o seu dinheiro, pode ser sua família, sua esposa, seu marido, pode ser seus filhos, pode ser até seu ministério. Se existe alguma coisa que ocupe o lugar de Deus no seu coração, isso é um ídolo no seu coração.